Em algum ponto silencioso da existência, longe dos aplausos e distante dos olhares, algo invisível se rompe por dentro. Não é desespero, não é frustração. É uma quebra interna, imperceptível aos olhos do mundo, mas devastadora para quem sente. Um esgotamento que transcende a lógica, uma exaustão emocional que dissolve o desejo de agradar, o impulso de insistir, o esforço de permanecer onde não há mais pertencimento. Essa ruptura marca o fim de uma etapa, o início de uma travessia. Uma transformação profunda começa quando a estrutura da identidade construída para agradar os outros finalmente desaba. Não há fogos, não há sinais, só um vazio. E dentro desse silêncio nasce a consciência. É nesse instante que o inconsciente se manifesta com clareza implacável. Um chamado emerge das profundezas psíquicas, exigindo mudança. Não é escolha, é convocação. A alma exige espaço, rejeita máscaras, repudia personagens. O impulso de abandonar a velha narrativa cresce em silêncio até não ser mais ignorado. A sensação de inadequação se intensifica. O corpo recusa permanecer em ambientes drenantes. A mente rejeita justificativas vazias. O coração se recusa a continuar fingindo. O momento chega sem alarde, mas chega com força suficiente para desestruturar tudo. É nesse caos que se revela a verdade. O início do despertar nunca é confortável. Ao reconhecer esse ponto de ruptura, a mente racional tenta resistir. As crenças tentam sustentar o que já não se sustenta. O ego insiste em manter aparências, mas algo dentro sabe que não há mais como continuar no mesmo caminho. A desconexão não é recente. Ela foi se formando em silêncio, alimentada por concessões, sustentada por mentiras internas, fortalecida por padrões herdados. A decisão de romper então não surge do nada. Ela é resultado de anos de silenciamento, décadas de contenção, incontáveis dias fingindo que tudo estava bem. Quando a alma diz basta, não há mais negociação. O processo começa e não há retorno. Esse despertar representa morte simbólica, uma despedida silenciosa da versão antiga, a desconstrução de tudo aquilo que um dia serviu como proteção. O escudo emocional se desfaz. As paredes da zona de conforto desmoronam. O velho eu se dissolve em fragmentos. Mas essa morte não é destruição, é preparação, é abertura para renascimento. Um nascimento sem manual, sem mapa, sem garantias, apenas com uma bússola, a intuição, o sentimento de que algo novo precisa emergir. E mesmo diante do medo, da dúvida e da solidão, essa voz interna se mantém firme, porque o chamado é mais forte que a resistência. Durante essa travessia, antigos laços se rompem. Algumas conexões se revelam insustentáveis. Máscaras alheias caem. Manipulações se tornam visíveis. Dinâmicas que antes pareciam normais se tornam insuportáveis. E o mais impressionante, você muda sem perceber. Aquilo que antes tolerava, agora parece inadmissível. O que parecia confortável, agora oprime. A nova consciência não permite retrocessos. Ela exige postura, requer firmeza, solicita autenticidade. As antigas desculpas perdem força. A autopiedade perde espaço. A vitimização cede lugar à responsabilidade. Porque quando a verdade é encarada, não há mais como fingir ignorância. Esse renascimento exige coragem. Coragem para sustentar o vazio entre o antigo e o novo. Coragem para não voltar atrás quando o medo grita. Coragem para manter o coração aberto mesmo diante da dor. Coragem para habitar o desconhecido, porque a alma só encontra liberdade quando o ego cede. Quando a identidade construída por sobrevivência dá lugar à identidade moldada pela verdade. O desconforto se torna pedagógico. O silêncio se torna fértil. A dor
se torna mestra. E nesse cenário interno de destruição e reconstrução, nasce a versão mais genuína de si mesmo. Ao emergir desse processo, algo grandioso acontece. A energia que antes era usada para sustentar aparências começa a ser direcionada para a criação. O foco muda, a disposição muda, a percepção muda. O que antes era motivo de sofrimento se torna aprendizado. O que antes era peso se transforma em impulso. As amarras invisíveis se soltam, a mente se expande, o corpo respira, a alma floresce. Essa nova energia cria um campo diferente, e esse campo começa a atrair tudo aquilo que está em ressonância com essa nova versão. Não por magia, mas por coerência vibracional. Nesse estágio, o amor próprio não é mais conceito abstrato, é presença real, é estrutura interna, é alicerce que sustenta cada decisão. Não se trata mais de agradar, trata-se de respeitar. Não é mais sobre ser aceito, é sobre ser inteiro. As relações mudam, os vínculos se ressignificam, os espaços se reestruturam, porque o novo eu não negocia com aquilo que diminui, que apaga, que paralisa. A consciência agora exige congruência, e onde há congruência, há liberdade. Onde há verdade, há paz. Onde há presença, há poder. Esse novo ciclo também exige discernimento. O discernimento de reconhecer quem realmente caminha ao lado, de identificar quem ainda opera nas sombras, de perceber onde há verdade e onde há manipulação, porque com o despertar a sensibilidade aumenta, a percepção se aguça, as sutilezas se tornam evidentes, as máscaras não se sustentam, as promessas vazias não seduzem mais. O novo ser não se alimenta de ilusões, ele exige profundidade, autenticidade, integridade. E nesse novo padrão, o passado não tem mais espaço. As repetições cessam, os padrões antigos se dissolvem, porque a lição foi aprendida. A solidão pode parecer assustadora no início, mas com o tempo ela se revela sagrada, porque é nesse espaço de silêncio que a alma se encontra. É na ausência de distrações que a essência se revela. O barulho externo cede lugar à escuta interna. E essa escuta traz respostas que nunca vieram de fora. Traz direção, clareza, propósito. A solitude se torna cura. E nesse novo relacionamento consigo mesmo, nasce a confiança. A certeza de que se tem tudo o que precisa. Que não há nada fora que possa completar o que já está inteiro por dentro. A jornada não termina, ela continua em ciclos, em camadas, em espirais. A consciência continua se expandindo. O autoconhecimento se aprofunda. As verdades internas se atualizam, mas agora com leveza, com presença, com maturidade emocional. Porque quem já atravessou o próprio abismo não teme mais o escuro. Quem já encarou a própria sombra não se assusta mais com a dor. Quem já mergulhou na própria alma conhece a profundidade da própria força. E é essa força que conduz cada passo daqui em diante. Ao olhar para trás, não há arrependimento, há gratidão. Gratidão pelas dores que ensinaram, pelos fracassos que despertaram, pelos vínculos que libertaram, pelas quedas que fortaleceram, porque tudo cumpriu seu papel, tudo foi necessário para chegar até aqui. E agora, com o coração desarmado e a mente lúcida, a vida pode finalmente ser vivida com autenticidade, com inteireza, com presença, com verdade. Esse é o maior presente que se pode oferecer a si mesmo. A liberdade de ser quem se é, sem desculpas, sem máscaras, sem medo. E ao conquistar essa liberdade, você deixa de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Você compreende que a paz não está nas circunstâncias, mas na forma como se habita a si mesmo. Que o amor não se encontra em alguém, mas na forma como se escolhe existir. Que o propósito não está em fazer, mas em ser. Ser inteiro, ser real,
Ser livre, essa é a verdadeira individuação, a integração de todas as partes, a reconciliação com a essência, a unificação do ser. E uma vez alcançada, essa experiência transforma tudo, absolutamente tudo.